Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa live, né? Sobre o tema de hoje, pandemia e meio ambiente. Estou aguardando aí o pessoal entrar, né? Vamos chegando, tá joia que eu tenho alguns informes para a gente iniciar, beleza? E aí, Natália, tudo bem? Ô, grande Felipe, beleza? Vamos chegando aí, turma. Beleza. Fala, Moi. Bom, então, turma, enquanto o pessoal vai chegando e tudo para a gente começar, queria, né, comentar, tá, que esse é um novo desafio aí na carreira, é a primeira live, né? É um formato no qual muitos professores ainda não estão, né, assim, acostumados e tudo. Então é uma novidade. Eu até preparei uns slides e tentei fazer uma coisa diferente, né? Então, primeiro deixa eu justificar por que eu escolhi o Instagram, né? O Instagram eu acho que é uma plataforma que facilita o acesso com o público, tá? Apesar dele não ter, né, a questão de você poder, por exemplo, projetar, né, os slides na tela e tudo conforme, né, assim, no universo acadêmico a gente está mais acostumado, mas eu achei que seria uma melhor forma de atingir o público, né, não necessariamente um público acadêmico, tá? Vou falar já já, essa atividade que a gente está fazendo aqui faz parte de um projeto de extensão, né? Então a ideia é que a gente consiga ir para além dos muros da universidade, não simplesmente ficar, né, conversando e debatendo entre os acadêmicos, tá? Por isso que o Instagram foi a plataforma escolhida. E aí eu cheguei a fazer uns slides e tentei projetar na TV, então enquanto, né, vocês me ouviam e tudo, teria a projeção na TV, que pelo menos ajudaria a acompanhar, para às vezes não ficar uma coisa muito vaga, né, digamos assim. Mas, né, nos testes que eu fiz, infelizmente, ou dava para ver, né, o que estava projetado na televisão, ou dava para ver, né, eu, no caso, né, falando, tá? Então, nesse sentido eu acabei por optar por esse formato, tá? Mas acho que vai dar para a gente acompanhar legal. Então, bom, sem mais delongas, né? Agradeço a todos que já estão aí acompanhando a nossa live, tá? Hoje, né, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, a data de realização dessa live não foi por acaso, tá joia? Então, a gente escolheu, né, como forma comemorativa, digamos assim, né, homenagear aí a questão do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, escolhemos uma live sobre pandemia e meio ambiente, beleza? Bom, vou falar um pouquinho sobre o projeto no qual eu estou envolvido, tá? Então, conforme eu comentei, é um projeto de extensão universitária, né, em que a gente quer fazer a questão da divulgação científica, né, de levar não só os nossos trabalhos produzidos na universidade, mas a informação científica de maneira geral, tanto para um público especializado quanto para um público que possa, né, ser não tão especializado e por aí vai, beleza? Então, nós na UFRB, né, para quem não conhece, é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, nós temos um grupo de pesquisa, tá, que é o GECAM, né, a sigla que seria o Grupo de Estudos em Ciências Ambientais. Para quem não sabe, eu sou docente de um curso, tá, num bacharelado interdisciplinar em Ciências Ambientais, e essa também foi uma maneira, né, de que nós encontramos, quando eu falo nós professores, tá, os docentes do curso, que nós encontramos, né, de levar algum tipo de atividade, né, para os nossos alunos também, de não deixar, né, tudo tão parado, né, tendo em vista que o calendário acadêmico está suspenso, ok? Então, nosso tema de hoje é pandemia e meio ambiente. E vamos lá, né, para falar sobre esse tema, né, assim, é um tema bem aberto, né, pandemia e meio ambiente. Então, não sei se às vezes ficou uma coisa muito vaga, né, para quem viu lá o cartazinho de divulgação, o bannerzinho e tudo mais, né? Então eu vou tentar abarcar vários aspectos, desde os mais relacionados, né, com a questão da pandemia em si, né, do Covid-19, tá? Como também outros aspectos relacionados, né, mais voltados para a gestão ambiental, né, como por exemplo a questão dos recursos hídricos, emissões atmosféricas e dos resíduos sólidos, beleza? Então, sobre, né, a questão da pandemia em si, né, da questão do vírus, né, e essa relação com o meio ambiente, tá? Muito a gente ouve falar na mídia,
né, muito a gente lê por aí, tem muitos artigos, muitas publicações científicas saindo, a maioria na área da saúde, né, a respeito aí dessa questão do coronavírus. E, de certa forma, né, quando a gente pensa, né, no coronavírus e o meio ambiente, o que se sabe até agora? Né? O que de fato, o que de concreto as pesquisas já indicam aí para a gente? Tá? Então, assim, primeiro, ainda há uma dúvida, né, no meio científico sobre qual foi, né, o animal. Tá? Acredita-se que essa é uma doença zoonótica, ou seja, que vem do animal para o ser humano, né? E qual foi o animal que transmitiu, né, para o ser humano. Tá? Então, né, houve várias especulações a esse respeito, né, e até o que eu estava comentando do slide, né, para quem chegou aí depois, eu ia mostrar para vocês um estudo, tá, que foi publicado deixa eu colar aqui um pouquinho, um periódico científico chamado Veterinary Microbiology, né? Então, uma publicação recente, então foi feita uma revisão científica, né, sobre estudos que já foram feitos sobre o coronavírus em diversos grupos de animais, tá? Então tem a questão do morcego, né, que foi muito levantada, tá? E o que se sabe, né, sobre o morcego? Os morcegos, de maneira geral, né, enquanto um grande grupo, aí não estou especificando a espécie ou a região do mundo, né, no qual vivem, tá, gente? São, né, a gente poderia falar que reservatórios naturais, né, hospedeiros naturais de diversos tipos de coronavírus, tá? Então, né, até o próprio nome, né, que a gente vê muito falar na mídia, novo coronavírus, o fato de ser, né, novo coronavírus é porque existem outros, tá? Outros tipos de coronavírus. E este novo coronavírus, né, então, um vírus muito semelhante a este foi identificado nos morcegos, ok? Algo assim em torno de 90%, quase 90% de semelhança no DNA, né? Então, a grande questão, tá, é que possivelmente, né, o vírus existia na sua, digamos assim, na sua forma selvagem, né, nos morcegos, e isso, né, assim, pode ter ocorrido há bastante tempo em termos evolutivos, tá? Mas algo aconteceu, né, que esse vírus de alguma forma migrou possivelmente para um outro animal antes de ser capaz, né, antes de sofrer mutações, etc., e ser capaz de né, chegar ao ser humano, de causar infecção no ser humano. Tá? E essa infecção, né, ela tem a ver com uma proteína, tá, que eles chamam aí na genética, né, a sigla dela é ACE2, é uma angiotensina, tá, 2. Eu não vou entrar no mérito, né, assim, especificamente como funciona esse mecanismo bioquímico, molecular, porque, né, não é a minha área específica de formação, tá? Então, né, é algo aqui que não seria de pouca utilidade eu ficar tentando explicar isso para vocês, ok? Mas em linhas gerais é só dar essa ideia da contextualização, tá? Então, né, o fato é que possivelmente o vírus existia, né, já nessa forma selvagem, por assim dizer, em morcegos, e algo aconteceu, né, que possibilitou que ele chegasse nos seres humanos. O que, né, esse algo aconteceu é que ainda está em investigação, né? Então, foi levantada a hipótese dos pangolins, né? Tem se verificado a questão, inclusive, se o ser humano pode passar, né, o vírus para os pets, né, para cachorro doméstico, para gato doméstico, tá? E isso, gente, né, isso no meio científico não é de forma alguma para causar pânico, né? Assim, os estudos são necessários para a gente saber com o que a gente está lidando, né? A grande questão é que às vezes isso né, vamos usar assim o termo jogado, né, de qualquer forma na mídia, né, e às vezes causa pânico na população, e aí as pessoas começam a abandonar os animais de estimação e por aí vai, né? Mas quando isso é estudado, né, pela ciência e tudo mais, tá? Não é nesse sentido, né, de causar esse tipo de movimento, é porque a gente precisa conhecer mesmo, né, para saber quais as melhores estratégias para serem adotadas e, né, até para se pensar no futuro, ok? Porque essa questão, né, seja por coronavírus ou por outros tipos de micro-organismos, né, assim, é possível que no futuro ocorram novas, né, epidemias ou pandemias, tá?
E né, assim, há né, estudos assim, que falam que isso infelizmente é uma questão de tempo, né, dada ao número de seres humanos existentes no planeta, ao modo de vida né, que muitos de nós temos. Então foi muito criticado, por exemplo, né, a questão dos mercados né, lá na China, onde né, você tem uma mistura aí de vários tipos de animais silvestres e ao consumo, inclusive, né, de vários tipos de animais silvestres. Então, tudo isso são ambientes que favorecem né, mutações, recombinações genéticas e a proliferação dessas doenças. Ok? Bom, então, vencida essa primeira etapa, né, eu queria partir para uma segunda etapa, que é algo que está na mídia, né, e às vezes as pessoas ficam se perguntando, por que será que isso está acontecendo? Que seria a questão do aparecimento né, de vários grupos de animais silvestres nos grandes centros urbanos, né, nas cidades. Tá? E essa é uma outra questão que já tem publicações no meio científico. Tá? Então, assim, por favor, tudo que né, eu estou tentando trazer aqui hoje para vocês é algo né, que há um artigo científico publicado a respeito, é algo que está, pelo menos, sob investigação. Né? Então, não é nada que eu tirei da cabeça e por aí vai, beleza? Bom, então já há né, algumas publicações evidenciando aí até né, o que é bastante divulgado hoje, visto que quase todo mundo tem né, um celular, uma câmera, alguma coisa que permite fazer um registro rápido, né? Então, né, vários grupos de animais, assim, seja aves, seja mamíferos dos mais variados tipos, répteis também, né? Invadindo, né, dizem, invadindo aí o meio urbano, né, visto que as pessoas estão mais recolhidas. Né? Então, por que isso acontece? Tá? Então, de certa forma, gente, a gente tem que ver a questão sobre algumas perspectivas. Primeiro, no sentido assim, na verdade, não é bem né, o animal que está invadindo aí a cidade grande ou o habitat característico né, do ser humano. Tá? São as cidades que muitas vezes crescem demais, né? E vão tomando as áreas que originalmente são dos animais silvestres. Para além disso, né, e eu ainda vou comentar com um pouco mais de detalhes, né, a gente tem que levar em consideração a questão do desmatamento, né, aqui, por exemplo, essa é uma questão muito importante para o Brasil, tá? E outros países, né, localizados aí no hemisfério norte, que muitas vezes já passaram por este processo né, de desmatamento, em que às vezes já né, atualmente contam com áreas verdes reduzidas, tá, assim, proporcionalmente, claro, né, os animais acabam né, tendo que buscar novas alternativas. Então, se você tem a cidade, né, a cidade agora está com né, menos ruídos, né, a quantidade menor de pessoas andando para lá e para cá, e a comida né, disponível, então o animal ele acaba sendo atraído por isso. Né? Então a nossa própria geração de resíduos, né, resíduos sólidos, de lixo, por assim dizer, lixo doméstico, né, visto que em muitos locais a disposição é inadequada, então acaba propiciando né, que isso acaba atraindo os animais. Tá? E aquele animal que às vezes está mais recolhido, né, por exemplo, na minha cidade natal, né, em Belo Horizonte, se falava muito lá do jacaré, né, da Lagoa da Pampulha e tal, e que ele era dificilmente visualizado e parece que agora as pessoas estão conseguindo ver ele com mais facilidade. Né? Então, assim, o animal está lá no ambiente, mas muitas vezes também somos nós que não percebemos. Tá? Então, né, assim, são várias nuances de uma mesma situação que a gente tem que avaliar né, antes de, às vezes, tirar uma conclusão, os animais estão voltando, né, ou os animais estão invadindo, ou isso ou aquilo. Então, né, tem a questão, o fato é que eles estão perdendo né, o habitat natural deles. Tá? As espécies né, que são mais generalistas, que conseguem, né, vão se adaptando aos poucos ao ambiente urbano, e as outras espécies, por exemplo, ao registro até mesmo de onças, né, onças pardas aí em centros urbanos, tá? Um caso desse aconteceu no Chile. Então, isso acaba, às vezes o animal está desorientado, né? Às vezes o animal acaba indo né, por curiosidade também, e esses encontros se tornam mais comuns né, entre seres humanos e os animais. Ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre desmatamento. Né? Então, o que né, coronavírus e desmatamento tem a ver? Vamos focar no Brasil. Tá? Bom,
Primeiro, a gente tem que lembrar, né, pensar e pegar um pouco as estatísticas de que, infelizmente, né, o desmatamento na Amazônia, por exemplo, ele vem aumentando desde 2019, né, ou seja, antes do coronavírus. Né. O que tem acontecido agora, tá, é que como, né, as pessoas estão mais recolhidas, né, assim, há um fluxo menor de pessoas por aí, então quem, né, se dedica a essas atividades, né, de desmatamento, etc., acabaram por encontrar uma situação, né, quase que perfeita, assim, né, no sentido de que há uma possível fiscalização menor, né, há uma chance menor de outras pessoas visualizarem, né, que elas estão praticando essa atividade aí do desmatamento e por aí vai, tá? Então, né, acaba por facilitar nesse sentido, né, a questão da pandemia em si, mais né, pela questão do distanciamento social, né, pela questão da diminuição do fluxo de pessoas, tá? Mas, né, por trás disso tem uma lógica, né, algo mais profundo aí que tem acontecido no país, né, que, né, infelizmente tem ocorrido aí um certo desmonte, né, das políticas ambientais, né, da questão da fiscalização ambiental, né? Então isso tem sido noticiado também aí pela mídia e esse é o foco da questão quando se pensa no desmatamento no Brasil hoje, tá? Né, então assim, há essa parcela, né, de culpa, digamos assim, dessa questão do coronavírus, mas o problema é muito mais embaixo, né, por assim dizer, tá? Então é um problema que já vem de antes e que só está se aprofundando agora nessa situação de pandemia, né? Além disso, pela questão, né, econômica, muitas pessoas, né, ficando aí sem sua fonte de renda, etc. Se a atividade, né, do desmatamento acabar oferecendo ali alguma condição para sobrevivência para aquela pessoa, né, possivelmente é aquilo que ela vai fazer, né, porque é a questão da sobrevivência, tá? Então, né, assim, é bom a gente ter um olhar, né, o que eu quero chamar a atenção com tudo isso é que é bom a gente ter um olhar um pouco mais crítico, né, quando a gente vê as notícias na mídia. Saiu outro dia, né, uma reportagem mostrando que na própria Mata Atlântica, tá, que teoricamente, né, é um dos biomas aí mais vigiados, por quê? Porque tem mais gente, né, assim, é um dos biomas que, acho que é o bioma do Brasil mais devastado, né, tem em torno aí de 9% aí, 7% da mata nativa, tá? E, né, do que sobrou ainda tem sido bastante desmatado, né? Assim, percebeu-se que de 2019 para cá houve um afrouxamento aí dessas questões de fiscalização, de punição. Então as pessoas acabam, né, quem se dedica a esse tipo de atividade, acaba encontrando, né, uma oportunidade, tá, para continuar com a atividade do desmatamento. Bom, por outro lado, né, a gente tem que ir avaliando também outros setores, né, assim, pensando também na questão ambiental. E um outro setor que está intimamente ligado à questão ambiental no Brasil, por exemplo, né, é a questão da agropecuária, tá? E o que, né, eu tinha planejado de mostrar para vocês, reportagens recentes, né, tem mostrado que, né, o Brasil vai possivelmente bater, né, novo recorde, tá, na produção de soja, dentre alguns outros produtos agrícolas, né, e tudo isso voltado para o mercado de exportação, principalmente agora com a questão, né, da retomada, né, da reabertura que vem ocorrendo na China, por exemplo, né, que já passou aí pelo seu pico né, da questão do coronavírus e tudo mais. Tá? Então acaba, né, há um aumento de demanda, né, porque ela quer retomar o crescimento e tudo mais, e isso acaba, né, pressionando também o meio ambiente, né, no sentido de que se você tem, né, uma maior produção, né, e quem sabe uma maior produtividade, né, isso pode ser que esteja ocorrendo às custas, né, da conversão de novas áreas, seja para pastagem, seja para ampliação das lavouras. Tá? Então, tem que se pensar, né, essa questão também, né, em termos assim, de que essas questões voltadas do agronegócio, elas estão intimamente ligadas, né, com a questão ambiental. Há N estudos, né, que mostram, por exemplo, a questão né, da ampliação, né, das fronteiras, tanto agrícolas quanto das fronteiras aí,
da agropecuária, né, da pecuária e a questão do desmatamento. Então a gente acaba um tema, né, sendo interconectado com o outro, tá? Então a gente tem que, né, observar isso, tá, com muito cuidado também, né, e ter essa noção, né, de que se por um lado, né, se pela perspectiva econômica é possível, né, que neste ano seja justamente, né, o setor agropecuário, né, que vão ajudar, né, a salvar, por assim dizer, o PIB brasileiro. Por outro lado, né, sobre uma perspectiva aí da ótica voltada para o meio ambiente, tá? Esse setor muitas vezes, né, assim, acaba de maneira geral, né, assim, tendo práticas que vão contra, né, a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente, né? Porque se você quer aumentar a sua produção de produto aí como soja, por exemplo, né, é bem possível que o seu uso, né, de fertilizantes, de agrotóxicos e por aí vai, seja maior. E tudo isso vai ter um impacto no meio ambiente, né? Então, essas questões estão todas, né, interconectadas, ok? Bom, além disso, né, saiu aí há 2 dias, eu até fiquei um pouco surpreso quando eu vi a notícia, né, mas também falando que com a retomada da China, tá, a demanda, né, tanto por aço quanto por minério de ferro, né, aumentou e essas commodities, né, o preço deu uma disparada aqui no Brasil. Tá? Então, isso mais uma vez, né, vai na questão da pressão sobre o meio ambiente, né, porque embora, né, exista toda essa coisa do distanciamento social e tudo, né, eu vi, né, enquanto estava preparando o material, né, para fazer essa discussão aqui hoje com vocês, vários, né, movimentos aí mais ligados, né, à questão das pessoas que sofrem a influência, né, que moram em áreas de influência de Minas, por exemplo, tá? Muitas assim bastante temerosas, né? Por quê? Porque mesmo durante o período de pandemia, muitas mineradoras não pararam, né, a sua produção, tá? Houve diminuição num primeiro momento, porque o próprio mercado, né, assim, ninguém estava comprando. Então a tendência natural é que diminua a produção. Mas agora a coisa já está, né, mudando e, né, estamos caminhando para, não sei se já é a retomada que se espera do setor, mas já há indícios aí de que há uma maior demanda, né, novamente por minérios, tá? E isso com certeza também, né, traz impactos aí para o meio ambiente, como, né, assim, isso é de amplo conhecimento, tá? Acho que não cabe aqui, não é o escopo, né, da fala de hoje enumerar todos esses impactos e por aí vai, tá? Bom, quando a gente analisa indústria, né, aí a coisa já se inverte. Então, né, há algumas estatísticas que indicam né, a retração aí de 76%, né, a queda de 76% da produção industrial, tá, quando comparado, aí, por exemplo, no mesmo período do ano passado, isso pensando em Brasil, tá, gente? E, né, se a gente for avaliar o que isso tem a ver com, né, o meio ambiente. Então, nesse sentido, né, essa queda da indústria, apesar de ser terrível, né, para a economia, para o meio ambiente pode trazer, né, algum alento, né, no sentido assim de que há um menor uso de insumos, um menor uso de energia, né, um menor uso de água, e atrelado à questão da água, né, tem um resíduo, né, então assim, o efluente, né, melhor dizendo, perdão. Então, né, assim, há empresas, claro, né, boas empresas que têm lá o seu sistema de tratamento, né, de efluentes adequado, mas a gente sabe também que infelizmente há ainda, né, muitas empresas que, né, ou despejam os seus efluentes in natura nos cursos d'água, né, ou não tem o tratamento adequado, né? Então essas questões têm que ser ponderadas aí quando a gente pensa em meio ambiente, né? Mas obviamente sem desconsiderar, né, tanto a questão do impacto social, né, do que significa ter essas indústrias fechadas ou essa diminuição de produção, quanto também a própria questão econômica, né? E por que eu digo isso, tá? Porque, né, isso é algo assim que foi proposto, né, desde o fim da década de 80, tá, com um relatório da ONU chamado de Nosso Futuro Comum, né,
em que tentou-se, logo quando, né, estava se criando a questão do conceito, né, de desenvolvimento sustentável, tá? Na época ainda não se usava muito esse termo, né, mas foi, digamos assim, o precursor do conceito de desenvolvimento sustentável que a gente tem hoje. Então, né, a questão, né, ambiental e a questão econômica era muito polarizada, né? Então, ou você, né, era a favor do chamado progresso, né? E o progresso significa aí o uso, né, ilimitado, né, dos recursos naturais e por aí vai, ou você, né, era contra isso e, né, defendia apenas a questão da causa ambiental, né? E nesse relatório aí que foi encomendado pela ONU, né, chamado Nosso Futuro Comum, né, foi proposto justamente, tá, uma tentativa de reconciliação, né, entre a economia e a ecologia, tá, em prol do desenvolvimento sustentável. Ou seja, né, não há como você crescer economicamente, né, de maneira infinita, porque o próprio planeta, né, tem os seus limites naturais, tá? Então, mesmo com toda a questão da tecnologia que vem sendo desenvolvida pelo ser humano, né, a gente sempre esbarra em algum fator limitante natural. Isso é fato, né? Seja algum tipo de matéria-prima que vai se tornando escassa, né, seja algum recurso, como a água limpa, o ar limpo e por aí vai, tá? Mas, por outro lado, também, né, não se deve ter o exagero de só pensar, né, na questão ambiental e não considerar tanto a sociedade, as pessoas e a atividade econômica, né, que as pessoas inclusive dependem também para o seu desenvolvimento, né? Então, o intuito, né, dessa fala aqui de hoje também é nesse tom conciliador, tá? Sem querer puxar nem, né, demais para um lado nem para o outro. Tem que haver um equilíbrio entre as partes. Então aqui a gente está fazendo uma análise, né, de que se, né, eu mostro para vocês que 76% da atividade industrial caiu, isso pode, né, dar um suspiro aí para algumas áreas relacionadas com o meio ambiente, mas obviamente está penalizando em muito, né, a questão da sobrevivência das pessoas, tá? Então vamos encarar isso com bastante sensatez, beleza? Bom, além da questão, né, da indústria, né, um outro setor que eu vou comentar aqui com vocês é o setor de serviços, né? E esse setor ele não está assim tão associado, né, numa perspectiva imediata à questão ambiental, né? Talvez se a gente quiser linkar mais com a questão do consumo, aí tudo bem, né? Mas o setor de serviços ele tem apresentado queda, né, também durante esse período de pandemia. Então, conforme eu acabei de comentar, isso, né, possivelmente indica, né, claro, tem as medidas de distanciamento social, mas indica um menor consumo das pessoas, tá? E isso também, né, é uma menor pressão sobre o planeta de maneira geral, ok? E por que eu estou falando de tudo isso? Né? Para falar com vocês da questão do PIB, né, do país, que a gente já tem visto aí falando, né, que o PIB neste ano vai ser negativo, isso e aquilo, tá? Então, isso está, né, relacionado com todos esses fatores que eu comentei com você. Então, a questão, né, do agronegócio, a questão das indústrias, a questão dos serviços, né, que seriam aí os principais né, setores, digamos assim, que são considerados na hora de calcular o PIB, né? Só para vocês terem uma ideia, o setor de serviços, tá? E aí entra comércio, né? Entra toda a atividade econômica aí relacionada, ela, né, ocupa hoje pelo menos 70% do PIB brasileiro, né? Então, por que é tão, né, assim, tão drástico, né, essa questão do isolamento social e tudo que isso causa, né, em termos econômicos, tá, gente? Por favor. Né, isso diminui bastante, né, a atividade econômica e acaba influenciando, né, de maneira bastante negativa aí no PIB, né? Quando a gente pensa nas indústrias, né, a indústria responde aí em torno de 12% mais ou menos do PIB, tá? E só o setor, né, se a gente pensar no setor automobilístico, o setor automobilístico ele é em torno de 25%, né, desse setor das indústrias, tá? E, né, pensem aí nas grandes consequências, aí já estou falando mais da parte social, econômica, tá?
que, né, toda essa questão da pandemia tem trazido aí, né, para as pessoas e para esses indicadores econômicos de maneira geral, né? Então, isso né, assim, tem esse impacto grande, tá, na economia, nas pessoas, embora, né, possa de alguma forma trazer, né, algum alívio momentâneo aí para a questão ambiental, né? Mas, tá, como nem tudo são flores, o que a gente pensa daí para frente, né? Aí já retomando mais o foco no meio ambiente, tá, gente? Ontem mesmo, deixa eu só conferir aqui, me perdoem, não, já há alguns dias, uma semana, né, saiu uma reportagem falando, né, que após a reabertura, China, né, volta com força total em termos da produção, né? Então, por que eu né, até falei muito mais de economia aí nesses últimos minutos aí do que na própria questão ambiental, para chegar neste ponto, tá? Que se a gente tem, né, toda essa situação de pandemia, que diminui a atividade econômica, etc, etc, né, tudo que eu já comentei com vocês, tá? Nesses últimos meses, nesses últimos 3 meses, em alguns locais do mundo, né, mais 6 meses já, tá? Então, né, neste momento, né, de retomada, o grande medo que se tem, tá, é que desculpa, gente, vamos me distrair aqui. O grande medo que se tem é que justamente, né, assim, as questões ambientais vão ficar muito fragilizadas, né, em detrimento dessa necessidade que está sendo colocada aí perante a mídia, né, está sendo muito colocado, de retomar a questão econômica, né, e os indicadores sociais, econômicos e por aí vai, né? Então, esse, né, é um dos grandes desafios que a gente vai enfrentar daqui para frente, pensando, né, a questão ambiental neste contexto aí da pandemia, porque, né, como houve essa desaceleração, né, durante esses meses de atividade econômica e tudo isso que a gente está aqui conversando, né, o grande medo é que agora a coisa volte, mas volte sem respeitar, né, todos aqueles princípios da sustentabilidade, tudo aquilo que se tentava construir, né, a passos lentos, diga-se de passagem, nas últimas décadas, né? Então, esse é o grande receio que se tem daqui para frente, tá? Bom, em relação agora, né, alguns indicadores mais voltados para a questão, né, da gestão ambiental, né, eu vou entrar agora numa parte mais voltada aí tanto para, né, emissões atmosféricas, efluentes e resíduos sólidos, tá? Isso para a gente ordenar o pensamento. Então, antes de eu continuar, né, eu só queria dar um recadinho, tá, que eu acabei me esquecendo no início aí da nossa conversa, que quem desejar, né, o certificado de participação, então na bio do Instagram tem lá um link, tá, um formulário do Google Forms, que aí vocês preenchem com o nome completo e e-mail, tá joia? Isso vai ficar registrado e aí o certificado vai ser emitido pelo setor de extensão da universidade, da UFRB, tá? E mesmo que, né, às vezes o certificado não seja importante para vocês, né, se puderem, né, preencher lá o formulário, eu agradeço, tá? Porque isso é uma forma, né, da gente documentar e mostrar, né, os resultados aí que o nosso projeto está trazendo, tá bom? Outra coisa que eu acabei esquecendo de comentar no início, né, que este projeto, tá, já teve uma fala de um colega na semana passada, e a cada 15 dias daqui para frente vai ter um colega diferente, né, trazendo aqui algum tema atual, né, relacionado aí com a gestão, com gestão ambiental não, com as ciências ambientais, né? Aproveito aí que eu fiz essa interrupção, né, para dar um salve aí para todos vocês, agradecer mais uma vez todos que estão me assistindo, tá joia? Estou vendo aqui um monte de joinhas subirem na tela, coraçõezinhos e tudo mais. Obrigado, viu, gente? Agora eu não consigo responder a todos, mas daqui a pouco a gente abre aí para uma conversa, tá? Bom, então voltando aí à questão da poluição do ar agora, né? Então, assim,
tem sido noticiado, né, pela mídia que né, a questão da poluição do ar diminuiu, né, durante esse período aí de pandemia, tá? E isso, né, assim, é um fato, visto que você, né, tem uma quantidade menor de indústrias funcionando, né, a quantidade menor de veículos, quantidade menor de aviões, que tem uma grande influência aí, tá, sobre essa questão da poluição atmosférica, né? Então tudo isso diminuiu, mas infelizmente, né, isso, né, ainda é pouco quando a gente pensa na questão das emissões atmosféricas, tá, das mudanças climáticas, né, do aquecimento global e por aí vai. Tá? Por quê? Né? Porque quando a gente pensa nessas questões de né, relacionadas com gases do efeito estufa, tá? Esses gases, né, eles têm um longo poder de persistência na atmosfera. Então não é simplesmente parou de emitir, né, os gases do efeito estufa e daí 2 dias a coisa está ótima. Né? Você tem até uma noção, né, assim, de melhora, como foi visualizado, né, em várias partes do mundo, relacionado às partículas de poluição. Né? Então, assim, locais que às vezes, né, do local que você estava e você não conseguia enxergar que dali a tantos quilômetros existia uma montanha, né? Agora você consegue ver que a montanha está lá. Então, de longe você vê que a montanha está lá porque tem menos poluição no ar. Tá? Mas o mesmo, né, infelizmente, não vale para a questão dos gases do efeito estufa. Né? Então, a grande né, briga, entre aspas, aí, né, que se tem, né, daqueles relatórios do IPCC e por aí vai, né, falando sobre a questão do aquecimento global, etc, etc, tá? É porque tudo que a gente faz hoje ainda vai reverberar por décadas para frente. Né? Então, a ideia, né, de diminuição, ou pelo menos de sustentar certos patamares de emissão atmosférica, é que, né, a gente não sofra daqui a, né, tanto do momento atual, quanto principalmente do momento futuro, né, em 1 década, 2 décadas, 3 décadas e por aí vai. Né? Justamente a ideia do desenvolvimento sustentável em você, né, ter uma consciência e pensar nas futuras gerações. Né? Porque se hoje a gente emite né, esses gases de maneira indiscriminada, né, quem vai sofrer seremos, né, o eu futuro, obviamente, mas também, né, as gerações vindouras. Tá? E aí elas terão que pagar, né, por um problema que elas nem criaram. Né? Então essa é a grande discussão, é a grande questão sobre as emissões atmosféricas. Né? Então, o ponto, né, que eu quero defender aqui, deixar claro, é esse. Se por um lado, né, você consegue ter mudanças imediatas na paisagem, em termos que, agora eu consigo ver, né, o prédio lá não sei onde que antes eu não via, agora eu consigo ver a montanha que eu não via e por aí vai, agora o céu está mais azul, né, e outras percepções que as pessoas estão tendo e divulgando por aí, né, isso sim, tá, mas porque diminuiu a quantidade de partículas, né, partículas sólidas mesmo, micropartículas poluentes na atmosfera. Tá? Mas, né, pensando, né, na questão maior que existe por trás disso, que é a questão do aquecimento global, né, infelizmente, tá, essa desaceleração, né, que a humanidade teve aí forçada, né, por conta da pandemia, isso infelizmente não será suficiente, né, para frear os patamares atuais de emissão. Né? E, novamente, fica o temor, né, do que eu acabei de comentar. Né? E na retomada, será que será emitido muito mais? Né? Será que aí é que vai se desconsiderar mesmo essa questão dos gases do efeito estufa? Né? Então esse é um grande temor que quem trabalha na área ambiental tem, tá? Sobre, né, o que está por vir. Okay? Outra questão, né, a questão de energia, por exemplo, né, no Brasil, tá, houve uma redução de 10%, e às vezes a gente vê esses números e pode soar um pouco contraditório, né? Porque você fala, poxa, se reduziu, né, em 10%, né, mas se está todo mundo em casa e a gente acaba gastando mais energia em casa, a minha conta de luz aumentou, como é que isso é possível? Né? Então, novamente, a gente tem que pensar naquela questão dos setores, né, que eu apresentei aí mais no início da fala. Tá? Agora, a pressão, né,
em termos aí do consumo de energia, está sob o setor doméstico, tá? O consumo doméstico, por assim dizer. Mas, né, há uma desaceleração na indústria e em outros setores, né, até mesmo assim quando a gente pensa em prédios comerciais, áreas comerciais e por aí vai, tá? Que né, assim, na soma de tudo que é consumido no país, acabam puxando para baixo, né, acabam puxando os indicadores para baixo. Então, assim, se a gente pensar localmente, né, assim, só na casa da gente, no bairro da gente, a impressão que a gente tem é que a coisa aumentou, tá? O consumo de energia aumentou. Mas quando a gente pensa, né, de maneira mais ampla, né, de maneira macro, por assim dizer, a gente vê, né, a gente observa que houve realmente uma redução no consumo de energia durante esse período aí de pandemia, tá? E quando a gente pensa na água, né, aí a conversa pode ser que mude um pouco, né? Por quê? Tá? Primeiro assim, a gente tem que ter em mente, tá, que considerando, né, o consumo de água doce que se tem, né, que é feito aí no mundo, e isso é perfeitamente refletido aqui no Brasil, tá, e se adequa bastante aqui ao Brasil, tá? Quem mais consome água doce no Brasil e no mundo de maneira geral são as atividades de agropecuária, né? Não é o setor industrial, não é o consumo doméstico, não é o consumo urbano aí, tá? Então, se, né, conforme eu mostrei lá no início da fala, eu apresentei no início da fala que, né, no Brasil, por exemplo, o setor do agronegócio vai bater recordes aí de exportação com soja e por aí vai, então quer dizer que não, né, possivelmente não houve redução do consumo de água, porque eles estão produzindo até mais, né, se deixar. Então, o consumo para eles ou se manteve ou, né, ou aumentou, tá? Quando a gente pensa na indústria, aí sim, né, para muitas atividades aí da indústria, tá, houve uma diminuição de consumo, né? Agora, quando a gente pensa, né, na questão do consumo urbano, né, aí, de maneira geral, no país, tá, há uma grande preocupação das concessionárias, né, das empresas aí que fornecem água, né, que fazem o abastecimento de água aí nos estados, tá? Porque, obviamente, se as pessoas estão mais em casa, etc, etc, e isso considerando, claro, as áreas, né, de saneamento básico, né, que é um outro grande problema que se tem no país, mas que eu não vou abordar também por não ser o escopo aqui da nossa fala. Mas pensando aí, né, de quem tem o saneamento e recebe a água encanada, então, né, houve sim um aumento do consumo pelas pessoas, até, né, porque como medida né, de prevenção, você tem que fazer o quê? Você tem que lavar mais as mãos, né, você tem que melhorar a questão da higiene, não só a higiene pessoal, mas a questão da limpeza, né, da residência e por aí vai. E tudo isso demanda mais água, né, aumenta a questão da pressão do consumo, do uso, né, do recurso hídrico. Tá? E, né, por esse lado, né, a questão é, claro que as pessoas, né, têm que fazer o consumo da água, né, adotar as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, né, mas também pensando na questão do consumo consciente, tá? Porque isso acaba por gerar uma sobrecarga, né, nessas empresas, nessas concessionárias, e né, devido a esse aumento de consumo, ok? Quando a gente pensa, né, agora já, né, próximo aí do fim, tá, gente? Quando a gente pensa na questão do resíduo sólido, né, do lixo, por assim dizer, tá? Então, novamente, a gente tem que pensar a coisa por setores, né? Se a gente pensar aí no nosso lixo doméstico, possivelmente aumentou, né? Se a gente está mais em casa, etc, etc, possivelmente a gente, né, tem comprado mais coisas, gêneros alimentícios, né? Quem consome produtos industrializados, etc, mesmo a questão do lixo orgânico, então possivelmente isso aumentou, né? Mas se a gente pensa em setores, tá? Se a gente vai para o comércio, né? Se a gente vai para a indústria, então os resíduos nesses setores, né, possivelmente houve uma queda, tá? Mas, de todo modo, né, o que a gente tem que pensar tá, que
essa questão, né, da pandemia, né, do vírus, etc., ela trouxe desafios não só, né, e principalmente para a saúde, claro, né, para a saúde pública, mas tudo aquilo, né, pensando assim, agora uma análise em termos de Brasil, né, tudo aquilo que às vezes não funcionava muito bem, né, no Brasil, ou que funcionava de maneira, né, assim, mais ou menos, né, por assim dizer, tá? Tudo isso agora foi, todos esses modelos aí, né, que estavam ainda, né, num status não adequado no Brasil, não conformes, né, em termos de pensando em não conformidade, tudo isso foi posto à prova, foi posto em xeque, né? Então, se a gente tem lá, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tinha aquele prazo, né, né, ela é de 2010 e até 2014 tinham que se acabar com os lixões no país, né? Isso não foi cumprido. Essa realidade dos lixões se arrasta até hoje, né? Ou seja, uma década depois do que foi proposto o fim lá pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos e por aí vai. Né? Então, tudo isso que não foi tratado no passado, tá? Se não for resolvido agora, né, vai potencializar os problemas para o futuro. Né? E aí, pensando não só nos resíduos domésticos, mas principalmente nos resíduos hospitalares. Né? Porque, né, assim, óbvio, claro, né, o primeiro pensamento nosso, né, enquanto seres humanos, é o quê? Salvar vidas. E a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para conseguir salvar o maior número possível, né, de pessoas. E isso faz o quê? Né? Há uma produção, né, insana dos EPIs, muitos deles, né, baseados em plásticos e por aí vai. Né? Após utilizados esses equipamentos de proteção individual, né, dos profissionais de saúde, tá? Eles se tornam o quê? Resíduos hospitalares e devem receber um tratamento adequado para tal. Né? Será que isso vem acontecendo em todo o país? Né? Será que em locais que já não tinham deficiência, né, isso foi sanado ou isso só se agravou? Então, todas essas questões, tá, né, assim, a pandemia ela deixou tudo isso muito, né, não sei se é a melhor expressão, mas tudo isso muito à flor da pele, assim, muito exposto, né? Porque os problemas vinham, né, se arrastavam, nem sempre as atitudes adequadas eram tomadas, mas agora não tem jeito, né? Ou você faz ou você não faz, né? Ou as pessoas têm saneamento e daí tem condições, né, de lavar as mãos com maior frequência, de limpar suas residências com maior frequência, ou elas não vão ter saneamento básico e vão ficar aí muito mais fragilizadas perante essa questão do vírus, né? Os resíduos sólidos, ou os resíduos serão dispostos da maneira correta, ou teremos, né, resíduos possivelmente contaminados sendo espalhados Brasil afora, por aí. Né? E não adianta simplesmente pegar o resíduo e colocar lá no aterro, né, se não for na área controlada para resíduo hospitalar, porque isso vai para o subsolo, etc, etc. E quando a gente assusta, já está lá no curso hídrico, né, já está onde não deveria estar. Né? Então, é bastante complexa, né, essa questão, né, que a pandemia acabou trazendo para a gente. Né? E se por um lado fica a esperança, né, de que os problemas, né, assim, por urgência, poderiam ser resolvidos agora, né, porque a maneira de resolvê-los, né, muitas vezes já é conhecida, tá? Mas por outro lado fica também o receio, né, sobre o que vem por aí. Tá? Será que, né, vai se resolver mesmo essas questões ambientais ou, né, será que elas só serão agravadas por essa questão da pandemia? Né? Então, encerro, tá, por aqui, agradeço a todos vocês que participaram. Se tiverem aí alguma dúvida, né, podem enviar, por favor, né, que a gente converse, a gente tentarei responder da melhor forma possível. Novamente, né, gostaria de lembrar, tá, que o formulário, né, para emissão de certificados está lá na bio desse Instagram que eu estou aqui utilizando com vocês. E, né, já queria fazer a propaganda que, né, no dia, deixa eu confirmar aqui, dia 22 de junho, tá, às 17 horas, teremos a próxima palestra, né, a próxima agenda do nosso projeto, que será proferida pela professora Isabel Moraes, que eu acredito que está aqui nos assistindo também. Né? Depois ela vai ter o material de divulgação e tudo mais, ela pode dar mais detalhes. Beleza? Então já fica o convite para vocês. Né? Acho que 15 em 15 dias
é uma periodicidade aí que não cansa, tá? Ela vai falar sobre geotecnologias, ela é geógrafa, então vai ser um outro tema bastante interessante, né? Dentro aí dessa questão das ciências ambientais. Beleza? No mais, né, eu só tenho a agradecer a todos vocês que participaram, que estão aí, né, me ouvindo. E caso tenha alguma dúvida, alguma questão, estou aqui à disposição. Beleza, galera? Obrigado. Vamos lá, vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Bom, estão perguntando aqui sobre a questão de quanto tempo a live fica disponível, né? Bom, gente, conforme eu comentei, é a primeira vez que eu uso aqui o Instagram para fazer live, para tudo. É a primeira vez, tá, que eu estou usando o Instagram. Mas alguém comentou comigo, parece que fica 24 horas disponível aí, não sei se é no IGTV ou no Story, eu não sei bem, tá, como é que funciona. Mas vai ficar salvo aí para quem quiser assistir ou repassar aí para os colegas, beleza? Cunhado, eu vi que você está aí, valeu pelo salve, tá? Moisés, Ronaldo, a galera aí, né? Marcos, Bel, brigadão, viu, gente? Então, né, já que não temos perguntas, né, agradeço novamente aí a audiência aí de todos vocês e a gente se vê daqui a 15 dias com a professora Isabel Moraes, tá joia? Obrigado, gente. Até!